Então, a sua parte acadêmica vem também de petróleo? Cara, minha parte acadêmica é graduação, eu sou geofísico, né? Minha graduação é em geofísica. Então, primeiro vamos explicar pra galera o que é geofísica, né? Porque muita gente confunde com a geologia. A geologia é a ciência que estuda a Terra, né? Geologia. Só que o geólogo, ele tá preocupado em estudar o que ele consegue ver. Então, a gente brinca, eu posso brincar porque eu sou geólogo também, porque meu doutorado é em geociência, mas aí eu chego lá. O geólogo gosta de estudar barranco, que a gente fala. Então, o geólogo fica parado na frente do barranco, fica analisando e tal, não sei o quê. Na hora que a rocha entra para dentro da terra, passou da parte que ele não consegue ver, aí entra a parte da geofísica. Então, o que a geofísica faz? A gente aplica métodos físicos para entender o planeta Terra. Que métodos físicos são esses? Gravimetria, que está relacionada com a densidade de rocha. Magnetometria, que está relacionada com a magnetização das rochas. Propagação de ondas sísmicas, que está como que a onda se propaga dentro da rocha, e aí a gente tira várias propriedades. E também toda a parte geotermal, a térmica, a temperatura da Terra, porque a temperatura da Terra nos dá informações. E o que a gente tem uma treta entre geólogo e geofísico? Tem. Qual que é a treta? O geólogo, ele faz medida direta, porque ele pega a rocha aqui e ele mede direitinho. Nós não. O geofísico, ele não precisa da rocha. Então a gente faz medidas indiretas. O que quer dizer isso? Eu estudo a aceleração da gravidade. Eu ponho um gravímetro aqui, todo mundo aprende que o G é 9,8. Mas ele não é 9,8. Ele é 9,876. Ele tem lá as casas decimais. Então, aqui num ponto, a aceleração da gravidade é um valor. Aqui do lado é outro. Porque a rocha que está embaixo é outra. Então, eu estou estudando a densidade da rocha, mas indiretamente por uma medida de gravimetria. Entendeu? Então, o geofísico, ele não faz medidas diretas, ele faz medidas indiretas. O geólogo faz medida direta. Se bem que hoje, antes que os geólogos me matem, o geólogo hoje também já faz medida indireta, porque as coisas evoluíram, a tecnologia entrou em tudo. Então, eu fui estudar geofísica, tem muito a ver porque eu queria, na verdade, estudar astronomia, né? Aí eu fui para São Paulo para estudar no Instituto Astronômico e Geofísico, e fui fazer geofísica, porque não tinha astronomia como graduação. E aí ali no meio eu me frustrei com a astronomia e fui para o lado da geofísica. Só que aí tem um outro parênteses que é legal falar. A geofísica que você aprende hoje na universidade, na faculdade de geofísica, ela estuda o planeta como um todo. Aí para isso a gente dá um nome muito específico, a gente chama geofísica da Terra sólida. É quando você estuda o planeta. Então você estuda núcleo da Terra, manto da Terra, crosta da Terra e tal. E tem a geofísica que interessa, que é onde está o dinheiro, que a gente não estuda na universidade, que é a geofísica ligada com a mineração e com o petróleo. Mineração e petróleo, eles estão numa pequena camada na crosta da Terra. E a geofísica, ela estuda o núcleo da Terra, ela estuda a Terra em grande escala. Perfeito. Então tem essa diferença aí muito grande, e hoje alguns cursos já começaram a inserir a parte, por exemplo, a mineração, o pessoal estuda engenharia de minas. Aí você estuda mineração. A parte de petróleo, o pessoal estuda engenharia do petróleo. Mas, na verdade, eles usam métodos geofísicos para poder achar o petróleo. Então tem toda essa treta aí, que tem treta não, mas é só essa divisão aí que acabou acontecendo dentro da área. E o seu mestrado e doutorado foi relacionado a petróleo? Foi, porque aí eu terminei, quando eu terminei a minha graduação em geofísica, foi em dezembro de 99, quando eu me formei. No ano 2000, tinha acabado o Brasil, né, durante muitos anos, para quem não sabe, né, a Petrobras tinha um monopólio de exploração, produção e distribuição de petróleo no Brasil. Esse monopólio ele foi quebrado nos anos 2000. Então a Petrobras não tinha mais o monopólio de exploração. Então explorar podia, a partir daquele momento, ser feito por qualquer pessoa, qualquer empresa. Então, depois até explica melhor como que é hoje o sistema. Vai lá, vende os blocos, faz leilão e tal, não sei o quê. Quando eu me formei, tinha acabado o monopólio de exploração. E
70% da frota dos navios geofísicos que adquirem dados de petróleo estavam na costa brasileira. E aí não tinha ninguém para trabalhar, porque geofísico entra 20 no curso, mas forma 2, 3. Então não tinha ninguém. E eu tinha acabado de me formar e fui trabalhar embarcado num navio que adquiria dados de geofísica. E eu brinco não, porque é verdade. O dado que descobriu o pré-sal anos depois, fui eu que adquiri. Olha só, cara. Lá no ano 2000. Você que fez a medição lá. Lá que ano que foi descoberto o pré-sal? O pré-sal foi 2000 e... Foi mais pra frente ali, né? 2008. Foi Lula 2, né? Lula 2, foi do Lula 2, né? Que descobriram. Mas o dado é esse dado que eu adquiri. Então, eu tive esse momento aí. E quando eu fui para trabalhar, quando eu voltei do trabalho, porque o trabalho era por contrato. O cara, eles contratavam a empresa para fazer um bloco, que a gente chama. Uhum. Quando eu saí da empresa, porque acabou aquele contrato, aí eu falei, cara, gostei do negócio de petróleo. Aí eu fui para a Unicamp e fiz mestrado em engenharia de petróleo. Uhum. Meu mestrado em engenharia de petróleo. Entendi. Aí você afunilou. Aí eu afunilei. E depois meu doutorado, aí eu comecei a estudar engenharia de petróleo e tal, não sei o quê. E meu doutorado eu fiz em geociências. Então eu brinco que eu sou o cara que eu posso falar dos três. Porque eu sou geofísico, engenheiro e geólogo. Entendi. Então, dependendo do ambiente onde eu estou, eu me adapto. Entendeu? Legal. Por que eu tô falando isso? Para quem não faz ideia, esses três aí, as treta que tem dentro de empresa de petróleo é entre essas três figuras. Entendi. Você é um cara muito político, então, dentro das empresas de petróleo, porque você circula nos três lugares. Circula os três. Dependendo você tá numa reunião, deixa eu ver aqui, tem mais engenheiro? Aí o que você é? Sou engenheiro de petróleo. Entendi. Tá? Você pode pesar a balança. Você é um coringa. Exatamente. Você é um coringa. Coringa. Entendi. Porque é engraçado, cara. Porque, assim, para você tocar um campo de petróleo, você precisa de 3 profissionais. O geólogo, o engenheiro e o geofísico. E, naturalmente, eram para essas pessoas trabalharem de forma integrada. Harmônica, claro. Essa é o maior... Tem um livro famosíssimo dentro da área de petróleo, que é o Integrated Reservoir Management. Gerenciamento integrado de reservatório. Esse livro é a maior mentira que já foi escrita na face da Terra. Porque no livro, cara, tá tudo lindo. Agora vai na prática. Os caras não se falam, não se olham, não querem nem saber. E a coisa mais legal de tudo isso é que uma vez teve um congresso que era de geólogo, engenheiro e geofísico. Ixi. Aí estavam os três, durante o congresso, estavam os três na sala e tal. Aí eu ficava assim, eu quero ver na hora de almoçar, cara. Vamos ver o que vai acontecer. Na hora de almoçar, 3 grupinhos separados. Eu falei, tá aí, cara, não tem como.